Olha, é uma excelente pergunta. Não me parece que tenha sido diferente. Não foi diferente. Mas eu também devo dizer o seguinte, que o meu livro, 1964, Golpe Midiático Civil-Militar, não se ocupa da questão da mídia do Rio Grande do Sul. Eu até vou trabalhar isso, mas a partir de agora. No livro que eu fiz, eu me ocupei da mídia de Rio de Janeiro e São Paulo. Foi uma escolha metodológica. Eu queria trabalhar exaustivamente, então eu preferi fazer um recorte. Eu trabalhei com jornais de Rio de Janeiro e de São Paulo, podia ter trabalhado com o jornal de Minas Gerais, por exemplo, mas não fiz isso. Então, por conhecer o assunto, eu tenho a convicção e sei que não foi diferente aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu não fiz um estudo sistemático ainda sobre o Rio Grande do Sul, embora eu conheça estudos sobre isso. Meu estudo foi, a minha pesquisa foi sobre a imprensa de Rio de Janeiro e São Paulo. O eixo do Rio-São Paulo é o centro do... Claro, é porque se ainda hoje São Paulo e Rio de Janeiro têm muita influência, na época essa influência ainda era maior. Então, os grandes veículos, o Jornal do Brasil, o Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Última Hora, Correio da Manhã, tinha uma influência na formação de opinião muito grande. E eu preferi me ater a esses jornais que influenciavam diretamente o poder. Não só tinham influência sobre o público, como estavam ali muito próximos do poder, numa relação muito de amor e ódio com o poder. Então, ainda mais que ainda em 64, apesar da capital já estar em Brasília, o Rio de Janeiro ainda continuava muito forte. O Jango, por exemplo, ele ficava entre Brasília e Rio de Janeiro. Era quase como se tivesse duas capitais. Então, os jornais de Rio e São Paulo pesavam, e os do Rio, principalmente, pesavam muito mais ainda. São posturas totalmente diferentes, tanto no Rio Grande do Sul quanto fora do Rio Grande do Sul. 61 foi visto como um despropósito, como algo ilegítimo contra o Jango, que de alguma maneira foi considerado injustiçado. E, além de tudo, em 61, o Brizola era o governador do estado do Rio Grande do Sul, ele tomou partido do Jango, que, além de tudo, era cunhado dele, mas tomou partido porque estava certo em tomar partido. Então, em 61, os jornais ficaram do lado do Jango, e, de maneira geral. O Globo não ficou. E em 64, os jornais ficaram contra o Jango. A gente poderia dizer que os mais coerentes foram a Última Hora, que em 61 estava com o Jango e em 64 estava com o Jango, a Tribuna da Imprensa e o Globo, que em 61 estavam contra o Jango e em 64 estavam contra o Jango. Os outros mudaram. Bem, eu creio que existem vários fatores para explicar esse apoio. Primeiro é a situação da Guerra Fria. O mundo estava muito polarizado entre capitalistas e comunistas, entre a influência dos Estados Unidos e da União Soviética. Estava muito recente ainda a passagem de Cuba para o comunismo. Tudo isso assustava um pouco as pessoas, a classe média, e a mídia, que também sofria muita influência da imprensa americana. Então, os Estados Unidos ajudaram a criar essa ideia de que o Brasil estava à mercê de uma ameaça comunista muito concreta. E tudo isso acabou pesando. Medo do comunismo, Guerra Fria, o fato de Cuba ter passado ao comunismo há tão pouco tempo, mas também pesou muito uma coisa que é constitutiva, digamos, da mídia da época e até da mídia de hoje, que era um conservadorismo exacerbado dos donos de jornal e de muitos jornalistas. Porque não foram só os jornais que foram golpistas. É preciso dizer que muitos jornalistas foram golpistas. Não era o patrão, o dono do jornal só que era golpista. Os jornalistas foram golpistas. Muitos jornalistas que hoje nós vemos de uma maneira muito positiva apoiaram abertamente o golpe.
Alberto Dines, Antônio Calado, escritor que já faleceu e que depois se consagrou como um homem de resistência, o próprio Carlos Heitor Coni, que rapidamente se arrependeu e passou a ser um opositor da ditadura, ele apoiou o golpe, e outros, poeta Carlos Drummond de Andrade. De uma maneira geral, os jornalistas e intelectuais caíram na armadilha da ameaça comunista e se espantaram por conservadorismo com as reformas do Janco, as reformas de base, que eram reformas muito importantes para a sociedade da época, mas o Brasil conservador não estava preparado para essas reformas. Tanto é que o senhor mencionou também que esses dias, há pouco tempo atrás, eu estava assistindo também a entrevista do Flávio Tavares, que ele estava contando que recentemente, agora há pouco tempo, ele o filho dele lançou um documentário baseado no dia que durou 21 anos, que ele conta que aquilo ali foi tudo orquestrado, que tinha um adido militar dos Estados Unidos aqui no Brasil, que era íntimo amigo do Castelo Branco, É verdade. que ajudou a produzir toda aquela mentira que o Jango queria, conforme o senhor mencionou antes, implantar o comunismo aqui no país. É verdade, os Estados Unidos tiveram uma participação robusta na preparação do golpe. Isso está demonstrado por farta documentação, está demonstrado em livros e está demonstrado em documentários. O documentário do Camilo Tavares é mais recente. Ele é interessante porque ele, com imagens e áudio, sintetiza isso que já se sabia, que está em livros, não é uma novidade. Ele não fez assim uma descoberta, mas ele consegue sintetizar muito bem num documentário, mais agradável de ser visto, porque tem ali, a gente pode ouvir a voz das pessoas combinando coisas, e ficou muito bom, ficou muito bem feito. Mas são coisas que já se sabia. A participação dos Estados Unidos no golpe está demonstrada já há bem mais tempo. Ela começou a ser demonstrada por uma historiadora americana, Phyllis Parker, que estava fazendo uma tese de doutorado e conseguiu ter acesso a uma documentação que até então estava em sigilo, que foi, como se diz, desclassificada, liberada. Ela teve acesso a isso e foi ela, por exemplo, que começou a mostrar o que foi a Operação Brother Sun, a operação preparada, por exemplo, para deslocar tropas para o litoral brasileiro, no caso de se necessitar de um apoio americano armado, até quem sabe de uma invasão americana ao Brasil, em 64. Eu acho que tem coisas similares e outras mais distantes. Por exemplo, nós não estamos hoje sob uma ameaça nem de perto nem de longe comunista. Hoje é bem mais difícil de criar essa ideia. Embora muitos dos que se oponham ao governo da presidente Dilma e ao lulismo e ao petismo usem uma retórica anticomunista como se nós estivéssemos em 64. Acusam o Brasil de estar muito próximo de Cuba, tentam mostrar que os petistas, no fundo, são marxistas e gostariam de levar o Brasil para um regime como o cubano. Falam, por exemplo, do apoio do governo brasileiro para o Porto de Mariel, como uma prova dessa proximidade. Agora, o que há de mais próximo mesmo é um clima de combate ao governo, por ser um governo de centro-esquerda, tentando fazer crer que é o mais corrupto de todos os tempos. Em 64 também era mais ou menos assim. A ideia que se passa sempre, que a direita passa, é que toda vez que a esquerda está no poder, ou centro-esquerda, o mais próximo possível da esquerda, que foram só 3 vezes, com o Getúlio em 50, com o Jango e agora, a ideia que eles tentam passar é de que governo de esquerda é igual a corrupção, como se não tivesse corrupção em outros governos. A corrupção é sempre criticada, mas a ideia de que isso agora é uma grande novidade, ou é maior do que nunca, ela é fantasiosa, é ideológica, é uma estratégia retórica. E, nesse sentido, é muito parecido com o que acontecia em 64. Os analistas têm, como todo mundo, uma margem
autonomia. Quanto maior é o capital simbólico de cada um, quanto mais o jornalista é famoso, quanto mais ele tem audiência, quanto mais ele é importante, quanto mais é reconhecido, mais autonomia ele tem. E quanto mais embaixo da escala na carreira ele está, menos autonomia tem. Mas a questão da autonomia não é tanto a dependência em relação ao emprego, a dependência em relação ao pensamento patrão. O principal problema da autonomia é a ideologia do jornalista. Os jornalistas em 64 apoiaram o golpe porque acreditavam que era preciso derrubar o Jango. Não foi porque eles foram obrigados, foi por adesão. Não, a imprensa em geral foi golpista. Correio da Manhã, Jornal do Brasil, o Globo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, o Dia, Tribuna da Imprensa. O único jornal que não foi golpista foi a Última Hora. Todos os outros foram golpistas. Todos, todos. Inclusive o Correio da Manhã. O Correio da Manhã começou. A gente tem que dizer assim, ó, praticamente todos os jornais apoiaram o golpe. Nem todos apoiaram a ditadura. O golpe é uma coisa, a ditadura é outra. O momento do golpe, a derrubada do Jango, só a Última Hora não apoiou. A ditadura, o primeiro a começar a se opor a ela, foi o Correio da Manhã. Agora, a maioria dos jornais apoiou o golpe e a ditadura. Sim, tanto é que, inclusive até no livro do senhor, até que relata que a Folha emprestava os carros da empresa para a Operação Bandeirantes. É uma história conhecida, não é uma história revelada por mim, é uma história bastante conhecida. Comprometimento da Folha de São Paulo, do Grupo Folha, com a ditadura foi muito grande. Em determinado momento, eles tinham uma frota de caminhonetes veraneio que eles emprestavam aos integrantes da Operação Bandeirantes, que era a UBAN, uma estrutura de repressão muito forte, e eles emprestavam as caminhonetes para o transporte de presos, para o transporte de material, para o transporte de gente para torturar, o que mostra muito o grande comprometimento da Folha, do Grupo Folha, com a ditadura. Olha, é especulação. Sim, parece que sim. Parte da nossa imprensa gostaria de se livrar dos governos do PT. Mas eu não sei se a imprensa iria tão longe hoje. Precisaria acontecer algo muito grave. Porque hoje nós temos um espírito mais democrático, mais consolidado. Na época, em 64, todo mundo era golpista. A esquerda era golpista, a direita era golpista, toda hora tinha tentativa de golpe. Nos anos 50 foram muitas as tentativas de golpe, 61 foi uma tentativa de golpe. Então, o golpismo estava quase que na mentalidade de todo mundo. Hoje não, hoje é bem mais difícil. Acho que a população hoje, de maneira geral, não aceitaria um golpe, a não ser que acontecesse alguma coisa muito grave. Assim, só por uma desconfiança em relação a alguma coisa, seria difícil. Agora, para 64, o que aconteceu era muito grave. Quando Jango resolveu fazer a reforma agrária, as pessoas ficaram muito apavoradas. Aqueles que tinham algo a perder ficaram muito assustados. Bom, os jornais da época, em primeiríssimo lugar, porque a fonte, nesse caso, é primária, ir lá aos jornais, ver o que eles escreveram, o que eles disseram. Livros que foram escritos na época por jornalistas e que depois desapareceram, ficaram esquecidos, e que sintetizam como muitos jornalistas pensavam e pensaram na época, documentos de arquivo e bibliografia. Mas eu diria assim que para esse tipo de livro o essencial é os próprios jornais, e eu usei muito alguns livros que foram lançados ainda em 64 e que hoje, obviamente, caíram no esquecimento, e que são materiais muito interessantes porque reúnem os posicionamentos mais agressivos, mais explícitos de jornalistas em favor do golpe. Bom, nós estamos vivendo agora os 50 anos do golpe. Essas efemérides
sempre mexem com a gente. Afinal de contas, o golpe de 64 mudou a vida de todo mundo. Gente que foi para o exílio, gente que foi assassinada, gente que foi para a prisão, gente que foi caçada, gente que perdeu o emprego. Foi uma transformação muito radical na vida de todos nós. Todos nós, de alguma forma, fomos afetados pela ditadura militar. Eu cresci na ditadura militar. Então, é uma mudança muito forte que marcou o Brasil e que ainda não terminou, em certo sentido, porque, por exemplo, os torturadores não foram julgados, as comissões da verdade ainda estão nesse momento disso que se chama de justiça de transição. Ainda estamos acertando as contas com 64. E Jango é a figura emblemática porque ele era o presidente que foi deposto. E, bom, tem toda essa polêmica sobre se ele teria sido ou não assassinado. Então, é um personagem importante, de um momento ainda recente, ainda quente. A cicatriz ainda não fechou completamente da nossa história. Eu não tenho nenhuma intenção. Não tenho intenção de escrever sobre os empresários, nem sobre os artistas. Para mim, salvo se eu mudar de ideia, porque lá pelas tantas a gente tropeça num assunto, num documento e muda de ideia. Mas não me parece que vai acontecer. Eu escrevi sobre a Revolução de 30, sobre o Getúlio, escrevi sobre a Revolução Farroupilha, escrevi sobre a legalidade e escrevi agora sobre o Jango. Para mim, assim, de 30 a 64, eu acho assim que eu fiz um ciclo de pesquisas e de livros, e para mim isso é bom. Outros pesquisadores vão se encarregar e já estão fazendo isso. Sobre o empresariado já existem pesquisas. Então, eu não tenho, nesse momento, a intenção de continuar pesquisando sobre o assunto. Isso é uma questão muito polarizada. A esquerda gosta, a direita odeia. A direita acha que tudo isso é lamentável, que é ficar remexendo em coisas que deveriam ser esquecidas, que é coisa de comunista, que não serve para nada. E a direita tem um posicionamento bem claro sobre isso, que o golpe foi feito para evitar que o Brasil caísse numa ditadura comunista e que, portanto, eles se sentem justificados porque teriam salvado o país do comunismo. Então, o personagem típico da direita pensa isso, ele não muda em relação a isso, e ele se sente até injustiçado por esse tipo de trabalho, de pesquisa, porque o cara realmente de direita pensa assim, puxa, eu fiz um favor para o país, salvando o país do comunismo, e agora ficam me cobrando. Então, essa aí é uma dicotomia, um enfrentamento que não vai se modificar tão cedo. Não, olha, eu cresci no interior, em Santana do Livramento. Nas cidades do interior, no dia a dia, não se tinha muita noção do que estava acontecendo. A vida seguia quase que normalmente. De vez em quando aparecia alguma coisa, assim, sobre os Tupamaros, como era na fronteira do Uruguai, se falava muito daquilo, quando começou a ditadura no Uruguai. De vez em quando alguma coisa aparecia. Eu fazia teatro amador, teatro estudantil, então, uma vez numa peça, tinha uma referência sobre os presidentes da República serem incompetentes, uma coisa assim, e eu acabei sendo chamado na Polícia Federal com o meu pai para explicar o que eu tinha dito na peça. Mas era uma coisa assim que não tinha sido nem intencional, tinha sido uma frase que estava lá meio por acaso. Então, não tinha. A minha noção realmente do que aconteceu, ela surgiu depois, quando eu vi estudar história em Porto Alegre e tudo mais, aí que eu tive noção realmente do que tinha acontecido e que na vida, no dia a dia do interior, a gente praticamente nem via, não sentia. E o que dava para perceber é que nas escolas, por exemplo, onde eu fiz ensino médio e tudo mais, não se falava disso. A gente não sabia que não se falava. Depois que se percebeu, puxa, tinha alguma coisa que eles não contavam. É isso.